Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras, sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui neste canal. Para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo entrevista Flávio Bolsonaro e pergunta se o Flávio irá desistir de sua candidatura. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Paulo Figueiredo na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Você que está apostando aí em balão de ensaio, você que está apostando que algo que lá ali no final de março, começo de abril, eu vou voltar atrás, a chance é... Houve do seu anúncio, que foi recebido com muito ceticismo por muita gente até agora, houve um crescimento grande seu, né? Não só nas pesquisas, que está demonstrado nas pesquisas, mas há também um sentimento, dá para a gente capturar um sentimento de otimismo muito grande, e muita gente que era cética a você perdeu esse ceticismo. Teu pai tem acompanhado isso? Vocês chegaram a conversar? Ô, Paulo, a gente, nas poucas oportunidades que eu tive de estar com ele, eu conversava com ele, levei pesquisas, aquelas iniciais, então, antes do Natal ainda, que já eram surpreendentes até para mim, porque foi um crescimento muito rápido. Mas assim, sempre foi algo que é uma coisa que eu nunca duvidei, porque a força disso tudo, Paulo, não é o Flávio Bolsonaro, pô, é o Jair Bolsonaro. Tava todo mundo aguardando ele apontar para algum nome, e qualquer que fosse o nome, isso aconteceria o que está acontecendo comigo, acredito eu. Com a vantagem de eu ter o sobrenome Bolsonaro e de as pessoas enxergarem em mim um Bolsonaro que muitas vezes elas gostariam de ter visto no próprio Jair. Que eu falo, Paulo, todo mundo que tentou ser igual a Jair Bolsonaro se deu mal, cara. Eu não tenho nenhuma pretensão de tentar chegar aos pés do meu pai. É um cara inigualável. Eu gosto daquela frase do Valdemar. Ele é de outro mundo, ele não é desse planeta. E não é. Porque é o cara que é abençoado por Deus. Eu já falei diversas oportunidades, não tem outra explicação para acontecer o que aconteceu com ele se não fosse Deus tomando conta da vida dele, desde a trajetória política dele, da forma como foi, ele ter sobrevivido a facada, os 4 anos de governo, e o que está acontecendo agora também, ele passando pelo que está passando e ainda forte pra caramba. É a maior liderança política do Brasil, não tem como falar o contrário. Então, eu informei para ele algumas vezes como é que estava, ele estava muito feliz com o resultado, ele até falou, ô bicho, vai com calma. Não posso nem usar a expressão que ele gosta de fazer umas analogias que não são muito publicáveis, né? Eu gosto dessa. E a razão para esse sucesso dele inexplicável são essas analogias. Porque ele né, eu sempre falo isso do teu pai. Quem conhece ele pessoalmente vê que ele não é um personagem. Ele é aquele cara. Mas eu vou só falar o finalzinho, então, já que você gosta desse negócio. Flávio, o bicho vai com calma, daqui a pouco, pô, bate no nariz e sangra aí, cara. Então, vai devagar, não precisa ir com tanta sede ao pote, vai dar certo, você tá no caminho certo. Tô assistindo as suas entrevistas, foi logo depois da entrevista que eu dei no Ratinho, que tem uma repercussão positiva. Tá no caminho certo, vamos lá, é isso aí. Então, assim, eu fico muito feliz de ter o reconhecimento do meu mestre, né, do meu professor, né, na política, vai ser sempre o meu norte. Eu falei, pai, tá colocada, você mais uma vez tomou a decisão correta, porque ele enxerga as coisas na política onde muita gente não enxerga, 3, 4, 5 passos na frente. Então, assim, eu vou agora, estou nos Estados Unidos, volto daqui a alguns dias para o Brasil, vou lá conversar com ele de novo, e ele já deve estar mais atualizado, porque o meu irmão está lá direto, o Carlos, o Renan visitou, a Michele, os advogados estão lá, os médicos, então, obviamente, ele deve perguntar. Ele tem Globo, né, coitado? Você não viola a Convenção de Genebra? Isso pode... Alguém te prender numa sala e te botar para assistir Globo? Ele tem TV aberta à disposição. TV aberta, então, os canais abertos, ele pode ficar zapeando lá, mas ele gosta de ver Chaves, cara. Não sei se tá passando ainda no SBT, Chaves. Cara, eu também gosto de ver Chaves. Chaves, Chapolin. Eu rio todas as vezes da minha. Eu também. Inclusive a gente usa o Chaves aqui de vez em quando. Só para fechar o assunto dele, cara, ele tá sempre informado, não completamente, não acompanha com a dinâmica que a gente consegue acompanhar com internet, com redes sociais, mas está lá bem consciente do que está acontecendo e assim, muito feliz com a indicação que ele fez, né, do meu nome. Uma dúvida aqui para você a respeito do... A gente estava falando... Só para deixar claro, aliás, não tem negócio... eu sei a resposta, mas eu quero que você fale aqui, olhando para a lente da verdade, como dizia o Clodovil. Não tem negócio de balão de ensaio. A candidatura é para valer e vai até o final. Deixa eu falar para qual câmera essa aqui, né? Você que está apostando aí em balão de ensaio, você que está apostando lá ali no final de março, começo de abril, eu vou voltar atrás, a chance é 0. Eu sou pré-candidato e só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, para que não restem mais dúvidas. Perfeito. Eu vejo que
conforme essa convicção de que sua candidatura é para valer, e uma coisa que eu vejo, acompanho de perto, é que você é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito de conversar, você sempre foi uma pessoa de diálogo. Eu vi que você foi conversar com vários setores da sociedade, um que mudou de postura, parece estar mudando de postura bastante em relação a você, é a turma carinhosamente apelidada de Faria Lima, né? Os Faria Limers. A Faria Lima tem mudado muito a postura em relação a você. Saiu no jornal, não comento nenhuma inconfidência aqui, que você encontrou com o André Esteves, inclusive, que é um player importante hoje da elite econômica brasileira. Como é que tem sido, o que o Flávio Bolsonaro tem dito a essas pessoas? Ô Paulo, havia essa dúvida, né, se o meu nome seguiria firme e consolidado. As primeiras pesquisas já surpreenderam esse pessoal, porque eles eram céticos. As pesquisas que vinham sendo apresentadas me colocavam muito atrás em relação aos outros nomes que estavam na mesa. Então, a cabeça do mercado eu compreendo. Era o seguinte, olha, eu acho que todo mundo tem a mesma opinião, Paulo. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Todos nós sabemos disso. O mercado, acredito que não queira mais 4 anos de Lula. Não é porque o mercado é bonzinho ou o mercado é malzinho. Até porque o mercado não é uma pessoa, não é um CPF, né? É um sistema que, obviamente, é usado ali para que, por exemplo, as empresas possam captar recursos para fazer os seus investimentos, gerar emprego. Enfim, é um mecanismo muito complexo e que flutua conforme as expectativas, o que eles projetam para frente com relação ao Brasil. E quando vem as primeiras pesquisas, e me dando resultado, inclusive, acima de outros nomes que estavam sendo colocados na mesa, que inclusive que eram de preferência do mercado, como era o caso do Tarcísio, eles, está fazendo sentido, não é tão arriscado assim o lançamento colocar o nome do Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência. E nessas conversas, Paulo, eu explico isso, eu falo que como é que um candidato é inviável se ele aparece com mais de 30% numa pesquisa, sem eu ter feito movimento nenhum pelo Brasil. Eu nunca fiz um movimento para ser candidato a presidente. Não rodei estados, não fiquei dando entrevista nesse sentido. Sempre aqui leal ao que o dono da franquia, que eu falo que é o Bolsonaro, me orientava a fazer. É o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. Quando ele fala que sou eu, isso tem essa virada de chave surpreendente. Rapidamente, as pesquisas já me dão um V0, que a gente chama inicial, muito, muito alto, um piso muito alto, porque estava todo mundo esperando isso, Paulo. Quando o Bolsonaro apontar o nome, esse é o cara. Inclusive, muita gente estava cobrando, tem que ser ainda em 2025. Aí, quando o Bolsonaro faz o que eles querem e anuncia o nome, olha, vamos esperar mais um pouco, esperar ver como é que vai estar, se vai consolidar, se não vai. Peraí, eu não queria que ele escolhesse um nome, ele escolheu. Talvez porque houvesse convicção de que ele escolheram o nome que eles estavam querendo que eles escolhessem. Então foi esse ponto, e outro ponto que eu tenho assim, para que todos entendessem que era não era nada balão de ensaio. Eu vou até o final e vou vencer as eleições, né, se Deus quiser. E o outro ponto era com relação à plataforma econômica, que eu não tenho que inventar. Eu tenho que dar continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo, que foi um trabalho genial, magistral. O Brasil foi um dos países no mundo que mais rapidamente se recuperou da pandemia. Números econômicos que colocam o Brasil na vanguarda que nunca esteve. Logo pós-pandemia, você vai lembrar, Paulo, o Brasil tinha um PIB maior do que o da China. A inflação no Brasil era menor que a nos Estados Unidos. Crescimento, sim. Então, assim, obviamente... Eu nunca tinha visto o Brasil ter uma inflação menor que os Estados Unidos. Nós batemos recordes de carteira de trabalho assinada, foram mais de 100 milhões de carteira de trabalho assinada num determinado momento, bolsa batendo recorde, quer dizer, pós-pandemia. E mostrou que, imagina se o Bolsonaro jogou num gramado de várzea, como a gente fala, com lama, e já foi bem sucedido, imagina se ele joga num tapetinho de São Januário. Como é que o jogo não ia ser o resultado ia ser melhor ainda. Então, o que eu tenho dito é isso, a candidatura é concreta, é real, vamos até o final, e a parte econômica, vocês podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para montar uma equipe sensacional na parte econômica, com autonomia para fazer o que tem que fazer, e se Deus quiser, com um resultado ainda melhor do que foi no governo Bolsonaro. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Entenda o que é FAFO, a nova gíria viral que o governo Trump usa na Casa Branca. O governo dos Estados Unidos, sob a presidência do Trump, Partido Republicano, passou a utilizar um novo slogan que em suas comunicações oficiais, após o uso consolidado da sigla MAGA, a administração adotou o acrônimo FAFO, abreviação em inglês de... A expressão é popular em tradução livre e é o mesmo que faz merda para ver o que acontece. A nova diretriz da comunicação foi evidenciada em publicação do perfil oficial da Casa Branca na plataforma do X no dia 3 de janeiro, horas após a operação militar que resultou na captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro. A postagem apresenta uma imagem em preto e branco de Trump com a frase "No Games Fafo".
O uso do termo tem sido aplicado como uma mensagem direta ao eixo internacional. O secretário de Estado, Marco Rubio, comentou a ofensiva em entrevista ao jornalista no mesmo dia. A mensagem aqui é para o mundo. O presidente Trump não sai por aí arranjando briga. Ele geralmente se dá bem com todos. E a gente conversa e se encontra com qualquer um, mas não brinque com esse presidente ou não vai acabar bem, declarou. De acordo com a reportagem do New York Times, um dos fatores que teria influenciado a decisão pela operação militar foi a postura pública adotada por Maduro. O jornal aponta que as aparições do líder venezuelano marcadas por danças e performances musicais com apelos à paz foram interpretadas como sinal de desprezo à pressão norte-americana. Entre as apresentações, Maduro chegou a citar músicas como Imagine, de John Lennon, para minimizar o tom das ameaças externas. A estratégia não surtiu efeitos frente à ofensiva militar realizada no sábado, que resultou em sua detenção e transferência para os Estados Unidos. Em outubro de 25, o presidente Trump já havia utilizado a linguagem que embasa o novo slogan em sua declaração direta, questionado por um jornalista sobre se Maduro havia oferecido os recursos naturais da Venezuela. Trump respondeu: ele ofereceu tudo, você está certo, sabe por quê? Porque ele não quer fazer merda com os Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.